9 horas, tá? Pode ser que acabe antes, mas não vai passar de 9 horas, porque é o tempo regulamentar aí que a Prograde determina, tá? Então, eu respeito isso. Hoje, como é a primeira aula, então, assim, vai ter a aula, essa apresentação, acabou, tá certo? Mas, a partir da semana que vem, o que vai acontecer? Nós vamos ter o encontro síncrono, tá? Toda semana vai ter esse encontro síncrono para a gente fazer as dinâmicas que eu vou mostrar para vocês, e depois, por exemplo, chegou 9 horas, tá certo? Acabou o período síncrono. Maravilha, então aí, tchau, tchau todo mundo. Eu gostaria, pessoal, e tudo que eu estou falando é uma sugestão, tá? Eu não gosto de impor nada, que vocês aproveitassem o tempo da aula para poder desenvolver, por exemplo, as atividades em grupo, seminário, fazer tudo que eu vou falar para vocês, para justamente sobrar pouca coisa para o período extra classe. Por quê? Como eu tinha falado no começo, ainda não estava todo mundo, eu sei que o pessoal da farmácia noturna, muitos trabalham, eu sei que vocês fazem muitas UCs em paralelo, tá certo? Eventualmente uma pessoa está fazendo menos, mas eu sei que muitos fazem muitas UCs. Então, dê preferência para usar o tempo da aula para poder avançar na biomol. Tá? Então, nesse sentido, vamos supor, a aula acabou 9 horas, tchau, tchau todo mundo, não é que eu vou fechar o computador e vou fazer outra coisa, não, eu estarei aqui, tá certo? Inclusive, eu já estou até considerando a hipótese de criar uma sala e ficar lá, vamos supor, eu ainda vou ver a dinâmica, mas vamos supor que tem um grupo, olha, a gente precisa conversar sobre a preparação do seminário, tá certo? A gente já cria uma salinha e já conversa isso, tá? E vai adiantando, tá? Então, aproveitar mesmo esse tempo, tá? Então, eu vou compartilhar agora aqui a minha apresentação. Tá dando para ver aí, Natália? Ainda não. Tá. Será que eu compartilhei? Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. Não está compartilhando, tá? Ainda não, né? Apresentar agora, vamos lá. Tela inteira. Antes era um estresse antes, agora eu estou mais tranquilo. Compartilhar. Ainda mais tendo um monitor excelente. Aliás, todos, gente, tem um time de monitor, eu já vou falar para vocês. Primeira linha. Pronto, já dá para ver E agora. agora? Tá, compartilhou aqui, vou ter que pegar uma aguinha. Gente, o pessoal da farma do Integral já me avisou que eu posso coçar o nariz, porque às vezes coça, depois eu fui ver a gravação e falei, poxa vida, pode ser um nervosinho também. Pessoal, então vamos começar, tá? Então, primeiramente, assim, com muita, vou dizer mesmo, com alegria, sabe? Eu desejo, em nome dos professores, dos monitores, desejo boas-vindas e bem-vindos a vocês, tá? Nossos alunos na UC Biologia Molecular. E se vocês podem olhar ali, está escrito Biologia Molecular entre parênteses 1. O nome da UC é Biologia Molecular, porque ela está no currículo obrigatório da farmácia, da biologia. Mas eu coloquei 1 porque existe a Biologia Molecular 2, que é uma eletiva. Tá? Inclusive, não digo várias, mas algumas das dinâmicas propostas aqui que eu vou falar para vocês, já foram testadas na Biologia Molecular 2, que acabou meio que se tornando meio que um laboratório didático para a gente. Tá? Então, primeiramente, eu gostaria de salientar, né, a nossa universidade. Tá? Então, nós estamos na Unifesp, tá? Então, eu vou ler aqui a apresentação que saiu no boletim da reitoria, tá? A fonte. Então, a Universidade Federal de São Paulo se destaca entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil, em diferentes áreas do conhecimento, de acordo com a Times Higher Education de 2020, publicação britânica especializada em rankings universitários. Tá certo? Então, assim, existem vários rankings universitários, toda hora a gente está vendo isso, mas, independente do ranking, uma coisa é inegável: a Unifesp está entre as melhores universidades públicas do país. Tá? E isso traz para a gente esse compromisso, né, no bom sentido do termo, de poder desenvolver o conhecimento, desenvolver
a nossa sociedade, o nosso país, tá certo? Através do conhecimento, tá? Vocês estão aqui na graduação, alguns vão para pós-graduação, vão para a empresa. É interessante porque, às vezes, eu vejo ex-aluno, que eu não vi há um tempão, eu vejo lá na Unifesp, você vê a questão do percurso, né? Eu falo, oi, mas você está aqui, e aí? Ah, professor, eu fiquei trabalhando na empresa, eu resolvi dar um tempo e voltei a fazer uma pós-graduação, tá certo? Então, o caminho da nossa vida, essa trilha, e eu fiz questão de pôr aquele vídeo mostrando o meu percurso, ele é um percurso que ele é movido pela nossa vontade, ele tem muitas incertezas, tá certo? Mas aquela convicção mais íntima que a gente tem de estar indo para o lado certo, naquilo que a gente acredita, tá? Do bem das coisas, nos move, tá certo? Sempre vai ter essa orientação, tá? Então, a Unifesp é uma universidade pública, nossa Unifesp, ela é gratuita, tá certo? Mas ela é financiada com o dinheiro público dos impostos, tá? Então, nós estamos dando o nosso melhor aqui para nós, né, vocês, eu, os professores, todo mundo na Unifesp, vocês conhecem, né, o comprometimento para a melhoria do nosso país, tá certo? Para poder melhorar as condições da população, diminuir as desigualdades, proteger o meio ambiente, tá certo? Se a gente for pensar, eu estava até olhando ali no noturno, tem pessoas da farmácia do noturno, a maioria tem do integral, umas pessoas têm até da biologia. Mas se a gente for pensar, gente, com a biodiversidade que a gente tem no país, vocês imaginam a quantidade de moléculas com propriedades farmacológicas inéditas, importantes, que a gente anseia para a saúde humana, para mitigar os efeitos da ação antrópica do ser humano, né, na natureza, para poder recuperar áreas, fazer novos fármacos. Então, nós temos que assumir esse protagonismo, tá? A gente não pode ficar esperando que as pessoas façam. Então, como que a gente faz isso? Estando aqui, tá? Então, a universidade, a Unifesp, preza pela qualidade do ensino, tá? Da pesquisa e da extensão, tá? Que é uma atividade muito importante, a extensão universitária, porque ela faz essa ponte com a sociedade que nos financia e para a qual nós temos que estabelecer um diálogo, tá? E não é um diálogo de eu sei mais e vou passar o meu conhecimento. Não, é um diálogo de via dupla. Nós aprendemos junto e nós afinamos o nosso discurso, o nosso diálogo, para nos fazermos entender, tá? E isso também vai dentro da divulgação científica, que é algo muito importante, tá? Quem olhou no Face lá, pode ver que acho que o primeiro post que eu fiz já foi logo com 2 matérias de divulgação científica, tá? Então, isso também a gente vai trabalhar ao longo da Unifesp, tá? E, finalmente, nós somos Unifesp, tá certo? A gente tem orgulho, no bom sentido do orgulho, no sentido desse compromisso com a melhoria do nosso país, tá? Então, aquela questão do termo de ciência, né, que pedimos para vocês assinarem, que não filme, quer dizer, vai ser filmado aqui e vai ser disponibilizado só para nós, né? Não tire foto, tudo isso que vocês já sabem, tá? Para que nós possamos estabelecer esse nosso ambiente, né, que está aqui, vocês aí, tá? E a gente possa desenvolver de maneira mais espontânea e produtiva toda essa OC, tá? Então, a biologia molecular, eu sou o coordenador, tá, das 3 turmas, e a aula é às 23, não é às 14 horas, que eu tinha errado, tá? E, gente, como colaboradores, professores colaboradores, é uma grande honra para mim contar com a professora Eliana Rubio, com o professor Marcelo Valim, com o professor Rodrigo Tamura. A professora Eliana Rubio, ela também ministra uma UC, eu acho que é eletiva, de genética humana, tá certo? Então, assim, já deixo a dica para vocês. Alguém tem interesse em, por exemplo, análises clínicas, análises moleculares, nós vamos falar muito disso, gente, também, sabe, do empreendedorismo. Para mim, particularmente, é muito importante a dimensão da vida profissional de vocês. Eventualmente, quem já trabalha, que vai ter o título de farmacêutico pela Unifesp, que vai poder galgar a sua carreira, que já está em desenvolvimento, e aqueles que ainda vão fazer um estágio
e serão os melhores profissionais que o Brasil precisa, tá? Que são vocês. Tá? Então, a professora Ileana, os três, na verdade, são pesquisadores assim, do mais alto gabarito. Ela pesquisa câncer. O professor Marcelo Valim, que eu acho que vocês conhecem da genética, ele divide laboratório comigo. Ele é uma pessoa muito comprometida. Ele foi contratado comigo na primeira leva de docentes em 2006. Tá? Então, assim, a gente ajudou a construir, foi lá, fez a fundação do nosso campus. Ele é muito comprometido com os alunos, ele vai dar aula de PCR. E o professor Rodrigo Tamura, que ele ficou 2 anos contratado como professor substituto na Unifesp, e atualmente o contrato dele acabou, mas ele continua na Unifesp porque ele tem um projeto jovem pesquisador da FAPESP. Tá? Então, o professor Rodrigo, ele é uma pessoa admirável. Tá? Ele tem uma criatividade. Então, ele, por exemplo, está bolando para a gente o escape room, escape do Covid, tá? que a gente vai fazer, inclusive, juntos. É um game. Tá? E ele é muito proativo, ele vai dar aula de terapia gênica. Olha que interessante. Tá? Então, uma honra contar com esses colaboradores. E uma grande honra a gente contar com esse timaço de monitores. Tá certo? Adriana, Carolina, Guilherme, Mariana Félix, Mariana Reis, a Natália, o Nicolas e o Renato. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós fizemos a seleção da monitoria em julho e apareceram 8 candidatos. Nós tínhamos, então, uma vaga de monitor bolsista e 2 vagas de monitores voluntários, tá certo? A monitora bolsista é a Adriana na seleção, e a hora que terminou a seleção, a gente falou, bom, mas e aí, né? Aí eles falaram, gente, mas a gente quer ser monitor da Biomol. E aí, simplesmente, a gente fez o processo, a professora Ileana, que é a coordenadora da monitoria, para poder abrir para esse time de monitores, entende? Que está interessado na Biomol, que já conhece o andamento da UC, tá? Então, um verdadeiro orgulho. E, além do ambiente do Classroom, que é separado as 3 turmas, né, Biofarmácia Integral, Farmácia Noturno, nós temos o ambiente do Facebook. Tá? Então, vocês já devem ter sido contactados, entrem nesse grupo, no grupo da monitoria do Facebook, porque lá, gente, eu até postei no Facebook agora, antes da aula, é um ambiente onde as 3 turmas estão juntas. Então, é o momento da gente interagir, eu vou postar coisas lá, vocês podem ampliar o network, tá certo? Eu até coloquei lá que tem alunos da LPC, tem até um aluno das ciências ambientais, tá certo? Então, isso enriquece, é biodiversidade, a nossa melhor biodiversidade. Tá? Então, entrem nesse grupo da monitoria, lá vocês podem colocar as dúvidas para os monitores, tá certo? Vocês podem endereçar dúvidas diretamente para mim, tá? E vamos continuando aqui, ó. Bom, então, o cronograma, né? Um cronograma dinâmico, porque as coisas vão ter um andamento, eu não quero assim, a aula 2 é a aula 2, a aula 3 vai ter uma ordem, lógico, a cronologia. Só que, primeiro, né, gente, um curso que antes eram 15 semanas e já era apertado, agora são 12 semanas, tá certo? Mas eu, pelo menos, não sou mais conteudista, não tem aquela, olha, gente, eu tenho um conteúdo imenso, tá certo? E vou causar uma indigestão de conteúdo em vocês. Não é isso, tá? Então, o objetivo aqui é nós trabalharmos o conhecimento, tá? Com uma visão ampla. Tá? Então, isso vai ser postado lá no Classroom, sobre a frequência. Tá? Então, a frequência é uma questão assim, vamos dizer assim, não tem chamada, tá certo? Não é obrigado a estar na aula síncrona, por exemplo. E eu já vou desenvolver um pouco mais isso depois, tá certo? Mas, por uma questão até de formalidade, vocês vão ter um formulário, um questionário associado a cada aula. E isso, digamos que, até onde eu percebi, é o formato clássico da aula remota, que é o quê? Um encontro síncrono, como a gente está tendo aqui, uma aula gravada, que é o assíncrono, que é postado para vocês, o encontro síncrono também gravado é postado, então vocês têm lá registrado o encontro síncrono e a aula síncrona, e um formulário de questões associado a isso, tá? Que vai, então, permitir avaliar como vocês estão indo, o que está sendo captado ou não,
E isso já é bem diferente do curso presencial, tá? Porque no curso presencial, e a Natália está aí, ela pode falar para vocês até no chat, a biomol, como é uma matéria muito ampla, gente, a biomol tem uma característica. Todo ano, isso que é legal, você fala assim, mas eu vou repetir a mesma aula da farmácia integral. Não, eu sempre falo coisa diferente. Tá? A biomol é uma UC novidadeira, sempre tem novidade, porque a ciência sempre tem uma coisa nova e a biomol está em muitas coisas. Então, sempre tem uma evolução, mas o número de aulas é sempre o mesmo, tá certo? Então, vocês vão fazer esses questionários, tá certo? Já tem um esquema lá, isso tudo vai ser planilhado para a gente poder acompanhar, e o objetivo, pessoal, não é fazer, por exemplo, questionário, gente, vocês vão ter um questionário de 20 questões para resolver. Não é esse o objetivo. Tá? Serão poucas questões, tá? Então, serão, por exemplo, eu já conversei até hoje com a Adriana, serão, por exemplo, 2 questões, ou 4 ou 6 questões de marcar X, múltipla questão, e 1 ou 2, no máximo, questões dissertativas, para responder também rapidamente. As questões de múltipla escolha é uma coisa que vocês terão 6 dias para fazer, porque eu terei o feedback, por exemplo, falo um assunto lá, aí tem aquela coisa, o formulário me gera um relatório, falou, essa questão aqui, percebi que o número considerável errou, então eu volto e a gente recupera isso, tá certo? Mas isso no presencial, eu só via depois, porque eu ficava lá 3 horas e meia, no integral eu sempre ficava mais, às vezes eu começava 8h10 e até meio-dia. No noturno, por questão do deslocamento, do pessoal que trabalha, até eu, que sempre me desloco para Diadema em transporte público, eu tinha como limite 10 horas da noite. Tá? Então, corria com a matéria e a gente terminava às 10 horas da noite. Então, não sobrava muito tempo para poder atender vocês, os alunos, por exemplo, no coach da preparação de seminário. Era uma coisa meio no final da aula, um grupo ou outro que estava com uma dúvida vinha falar comigo. A maior parte do tempo eu estava ali na frente falando a aula. Tudo isso agora vai estar disponível para vocês olharem antes. Então, o tempo que a gente vai utilizar aqui no encontro síncrono vai ser para agilizar juntos, tá, o seminário, todas as atividades que a gente vai falar. Tá? Então, as dúvidas vocês podem colocar lá no Facebook com a monitoria, que isso sempre foi uma dinâmica que a gente utilizou. Né? Então, assim, nesse período agora de remoto, eu nunca usei Moodle, mas eu sempre usei o Facebook, sempre funcionou com a Biomol, esse ambiente que reunia as 3 turmas, tá? Eu tenho, para mim é prazeroso ter um ambiente que eu me relaciono com todos os alunos naquele ambiente virtual, e vocês podem colocar as dúvidas. Eu posto lá um vídeo, por exemplo, do YouTube relacionado à matéria, e estou com uma dúvida, coloca lá, a gente responde ou manda direto para mim. Avaliação. A avaliação, ela será, né, processual ou formativa. Isso significa que ela é ao longo do curso. Tá? Resgatando o que eu estava falando, eu dava aquela aula extensa, aula, prova 1. Tá? Uma prova que vocês podem perguntar, uma prova inesquecível, porque uma prova com 10 questões dissertativas, certo? Que eu passava, assim, muito tempo corrigindo, e os alunos saíam, assim, da prova, tá? Mas não perdia amizade. E eu só ia perceber quem estava tendo algum problema, quem não estava tendo uma afinidade com você, depois da prova, sabe? Eu fui mal, né? Eu ia conversar. Gente, e é uma questão, assim, eu acho o Biomol o máximo, tá certo? Mas tem gente que não acha, tá? É até engraçado, teve uma aluna os alunos sempre muito fofos, né? Na avaliação final do curso, que é anônima, ela falou, professor, olha, eu tenho dificuldade com o Biomol, mas eu sempre gostei muito das aulas, tá? Então, essa avaliação agora, ela é feita ao longo do curso, tá? Vocês podem recorrer a gente ao longo do curso. Então, vai ser por meio dessa resposta aos questionários, que a gente vai comentar
na aula síncrona, tá? A participação das discussões durante as aulas síncronas, e isso, lógico, pelo chat. Tá? Então, o chat eu não estou vendo, mas ele é importante. Se surgir uma dúvida, a Natália, o monitor que estiver assessorando no dia, vai falar, professor, ó, tem uma dúvida aqui, e a gente vai esclarecer ali na hora, tá? E nós teremos também, pessoal, as atividades lá, atividades individuais e em grupo, tá certo? Então, como é atividade em grupo, vou começar pela atividade em grupo, o clássico da Biomol sempre foi o seminário, tá? Então, eu sempre dividia a classe em grupos, tá? E é curioso, porque eu achava que ia ser a coisa mais difícil do mundo, dividir vocês em grupos no remoto, e os monitores já agilizaram, vocês são agilizados, vocês são muito mais perto do que eu, e os grupos já estão praticamente formados, tá certo? Então, esses grupos, no presencial, eu sempre dei a liberdade para os alunos de escolher o tema, ou o artigo, tá? Sempre tem um artigo associado, né? E eu sempre procuro ampliar essa ideia de não ficar só preso no artigo. E aí os alunos, teve ano, por exemplo, que eu, por causa da farmácia, eu direcionei, eu falei, olha, gente, esse ano o tema é biofármacos, tá? E aí todo mundo foi procurando artigos de biofármacos. Esse ano, pessoal, tem uma novidade, tá? Porque conversando com os monitores, que estão me ajudando muito, mas já me ajudaram muito na organização, no planejamento da UC desde julho, eles me deram a dica, falaram, professor, além de utilizar a forma clássica, que é a aula síncrona e o formulário, é legal quando tem algum paper, alguma coisa que relaciona, que contextualiza. E, em função disso, me surgiu uma ideia, que no final das contas está se revelando trabalhosa, mas interessante, que foi o seguinte, pessoal, olha só, eu escrevi um e-mail para todos os docentes do campus Diadema, são mais de 260. Aí eu falei, gente, isso foi lá em agosto. Falei, gente, vai começar a biologia molecular, eu gostaria de pedir para que quem tem faça pesquisa e tenha artigo publicado utilizando tecnologias de biologia molecular, que me indique, que me mande, tá? Eu agradeço muito e tal. Gente, recebi de vários colegas, vou mostrar para vocês ali, os artigos. Então, essa será a base dos seminários e da outra atividade que eu vou falar. Tá? Então, no sentido o quê? Primeiro, pessoal, de mostrar a riqueza científica do nosso campus, tá? O potencial grande dos nossos docentes, tá certo? Que trabalhamos em condições que estão muito longe da ideal, tá certo? Mas isso não desmotiva a gente vai fazendo, a gente vai procurando e a gente consegue publicar trabalhos interessantes, como vocês verão. Então, esses seminários serão realizados com artigos dos nossos docentes, tem artigo meu lá também, isso é bem interessante. Então, essa é uma atividade, preparação de seminários, e aí eu vou ser o coach de vocês, a gente vai seguindo lá, tá? Reunindo, preparando aí o grupo, preparando o seminário. Em paralelo, e isso a gente vai discutir aqui no nosso Senado Molecular, que eu já vou falar para vocês o que é, os grupos vão elaborar, na verdade, como se fosse um questionário, né? Na verdade, uma entrevista com o autor do artigo, tá certo? Então, a gente vai fazer, de repente, assim, um rol de perguntas básicas, tá? E perguntas, aí vocês vão procurando perguntas específicas. Por exemplo, olha lá, tem uma colega que ela é de Diadema, mas o laboratório dela no Campo São Paulo, ela me mandou um paper, ela falou, olha, Júlio, esse paper aqui é legal, mas quem fez mesmo os experimentos de bancada foi uma aluna minha de doutorado que está nos Estados Unidos. Ela está de pós-doc lá, e ela está lá, agora ela é mãe, ela está fazendo a pesquisa, tá? Então, essa dimensão humana pode ser relevada na entrevista, tá certo? O curso de farmácia é um curso bastante feminino, a gente sabe disso. E como é ser uma mulher cientista, uma mãe mulher cientista, tá certo? Então, essa dimensão também pode entrar na entrevista, tá certo? Então, isso eu acho que é bem interessante a gente unir, e eventualmente a gente pode ver alguma questão ali, que essa entrevista
vai ser depois do recesso, né, lá em janeiro, por exemplo. E aí pode ser uma entrevista que, se o professor se dispuser a compartilhar a tela e fazer uma coisa aqui, como a gente está fazendo, ou pode ser um podcast, pode ser por escrito, vocês é que vão ver isso. Tá? Então, nessa entrevista, vocês podem colocar alguma questão do paper que esteja um pouco obscura na preparação do seminário. Sabe, tipo, você usou isso, por quê? Tá certo? Então, isso pode orientar vocês na preparação do seminário também. Né? E, então, a elaboração do seminário, a elaboração da entrevista, e atividades individuais, olha lá, que cada um vai fazer separadamente, tá? Que vai ser a elaboração de um questionário, que a gente vai fazer também juntos, chamado Biomol em Nossas Vidas, tá certo? A Biologia Molecular em Nossas Vidas. Depois, acho que, eu não sei se eu postei, mas eu vou até postar. O ano passado, nós, na Biologia Molecular 2, eu queria fazer uma atividade de extensão na UC, e aí eu me veio essa ideia na cabeça, propus para os alunos e nós fizemos esse evento no shopping de Diadema, no Praça da Moça, tá certo? Então fizemos os estandes, gente, foi tão legal, foi muito legal, tá? Então a gente já tem um pouco essa experiência. E por que isso, gente? Porque a Biomol, ela está na nossa vida, a gente não escapa dela, tá certo? Então antigamente, e isso também é um meio de diálogo para divulgação científica. Há 14 anos atrás, quando eu entrei na Unifesp, quando você falava em DNA, as pessoas associavam aquilo, eu não vou falar nome, mas a um programa de TV que tinha o DNA da paternidade. Todo mundo sabia o que é o DNA, sabe? O DNA não sabe, eventualmente não sabe que é uma alfa-hélice dupla fita, tá certo? Mas sabe que o DNA é a hereditariedade. Tá certo? Que isso está ligado a teste de paternidade, teste de DNA. E agora, pessoal, você vê como a sociedade, a ciência, né, tem os anti-ciência, mas eu acho que é uma questão do diálogo mesmo, a gente estabelecer. Outro dia eu estava no estabelecimento, eu fui comprar um negócio, e uma pessoa estava comentando do Covid, né, esse assunto também vai permear, está nos permeando, né, vai permear o curso o tempo todo. Tá? E aí a pessoa, simplesmente assim, digamos assim, uma pessoa leiga, explicando, olha, então você faz o PCR, tá certo? Então as pessoas sabiam o que era DNA. Hoje em dia você fala PCR, as pessoas já sabem, tá certo? Você fala de um ensaio imunológico, ela não sabe o princípio eventualmente, mas ela sabe que também é uma maneira de detectar o COVID. E o cara foi mais além, ele falou, não, porque no teste do PCR, o vírus é de RNA e tem que passar para DNA. Eu fiquei maravilhado, tá certo? Então, isso é que a gente pode, eventualmente, aí com a entrevista, revelar dentro do nosso ambiente. A gente não está aí mais fechado em casa, procurando nos isolar, tá certo? Então, onde que está essa Biomol? Onde que está a Biomol nos filmes, nos seriados de Netflix, por exemplo, que vocês assistem, tá certo? Onde que está a Biomol quando a gente vai no supermercado, tá certo? Que você pega lá um produto e vê aquele T amarelo. Tá certo? Então, acho que isso traz uma dimensão da biologia molecular para a nossa realidade. Tá? E isso, no meu entender, facilita a construção do conhecimento. Então, essa é uma atividade individual que eu gostaria que fosse bem prazerosa, né? E vai ter também a participação no Escape Room, Escape do Covid, que o professor Tamura está fazendo, que é bem interessante, a Natália já viu uma primeira versão, tá? Então, aqui, olha, partindo da avaliação formativa, né, que a gente vai acompanhando, alunos considerados ausentes ao longo do curso farão uma prova oral com pelo menos 2 professores para que seja aferida a capacitação ou não de ser aprovado na UC. Prova oral. Tá? Não devemos ver dessa maneira. Primeiro, gente, a Biomol, mesmo no formato presencial, que eu falei para vocês, eu só ia identificar quem estava tendo dificuldade, porque, olha, é muito abstrato, você imaginar o DNA, tá certo? Às vezes não é fácil mesmo. Mas a Biomol, ela está aberta a vocês, para as dúvidas, ela é acolhedora. Inclusive, tá aqui, ó, sugestão, tá certo? Não se isole, comunique-se conosco, com o seu grupo, tá certo? Ela está sempre pronta a acolher a dúvida de vocês.
os questionamentos e os problemas que possam surgir, tá certo? Então, as aulas assíncronas que vão ser gravadas não devem ultrapassar 30 minutos, tá? Para não cansar, se for mais tempo, divide em 2, e nós vamos estar salientando o conteúdo principal e o conteúdo complementar, tá certo? Para a gente sair daquela coisa, eu tenho que saber tudo de tudo. Sabendo, compreendendo o conceito principal, gente, o conteúdo complementar, eu não lembro direito. Aqui, ó, vai lá no Google e pega, tá certo? Tá aqui as informações. O que eu tenho que ter é a noção do conteúdo principal para eu poder fazer as conexões. E isso é o que eu quero que vocês levem como bagagem para a vida pessoal, porque o DNA está na nossa vida, e para a vida profissional de vocês. Então, vai ter esses questionários, ok. As aulas síncronas, né? Então, vai acontecer dentro dessa dinâmica do Senado Molecular, que eu vou fazer em seguida, com vocês divididos em grupos, que já existem os grupos, nas primeiras 2 horas. Tá? Então, vai ser gravado e tudo isso disponibilizado. A monitoria. Os monitores, então, são 8 monitores, tá certo? O importante aqui, gente, é ter os canais de comunicação. Então, eu tenho dúvida, vai, fala com o monitor. Eu sei que vocês já têm um grupo de WhatsApp, tem o Facebook, eu tô lá no grupo do Facebook, estou acompanhando, tá certo? E eu tô com um grupo, de repente, teve um conflito dentro do grupo. Acontece, nós somos humanos, olha, teve uma incompatibilidade, tá difícil, tá certo? Venha falar comigo, tá certo? Ou fala com o monitor se vocês sentirem à vontade, tá certo? Então essa questão do gerenciamento de conflitos, pessoal, é muito importante, tá certo? Da gente entender isso e procurar maneiras. A gente está numa sociedade, num momento da nossa cidade, no nosso planeta, de tanta discórdia, né, de intolerância. Então, aqui no nosso ambiente, vamos procurar trazer... Por que eu gosto tanto de vocês, os alunos? Porque vocês trazem o melhor de mim, tá certo? Então, e eu gostaria que vocês pudessem sentir a Biomol como um ambiente que traga isso também, essa possibilidade, essa maleabilidade. Então, conflito dentro dos grupos, fale com a gente, tá certo? Outra coisa, pessoal, estou com um problema pessoal, tá certo? Aconteceu um problema, tá? Isso pode acontecer comigo, com qualquer pessoa, a gente está num momento muito difícil, tá todo mundo abalado psicologicamente, eu estou, acredito que alguns de vocês também estejam, tá? Tem hora que você está mais assim, tem mais assado, mas a circunstância não está fácil. Então, tem algum problema que você queira conversar pessoalmente comigo, me manda um e-mail, tá? Faz esse canal por e-mail, porque daí a gente conversa, tá? Então, tem essa disponibilidade de acolhimento à Biomol, os monitores, os professores. Bom, vamos começar, então, o Senado Molecular. Tá? O Senado Molecular é uma dinâmica que surgiu na minha cabeça, esse surgiu antes da desconstrução, porque eu já vinha pensando nisso. Tá? Então, veio primeiro. O que é o Senado? Né? É um ambiente hoje em dia é um ambiente da democracia, né? Mas na Roma Antiga tinha essa representatividade, né, a partir dos senadores, mas era só das classes dos ricos, porque é um período que tinha escravidão. Mas, enfim, lançou-se a base, né, do que seja essa representatividade. E é isso que nós vamos desenvolver aqui na biologia molecular. Então, assim, o dogma do Senado e da Biomol, se a gente poder dizer assim, uma frase que é assim, lapidar para o curso a dúvida de um é dúvida do grupo. As dúvidas dos grupos são dúvidas de todos, tá certo? Então tem aquela questão, no presencial, você está lá, às vezes acontece, eu estou andando, de repente eu detecto alguém que está com uma carinha assim de, tá ali, você fala, pô, a pessoa está um pouquinho angustiada, eu chego, eu falo, tá tudo bem aí, tá acompanhando? Professor, eu estou com uma dúvida, mas é uma dúvida boba, tá certo? Então, não existe dúvida tola, primeira coisa. Outra coisa, a gente não quer se expor, tá certo? Às vezes você não quer, sei lá, tem gente que é mais espontâneo, tem gente que é mais introvertido, então assim, eu não quero levantar a mão e fazer a pergunta. Não é problema, aqui tem o grupo, a dúvida do grupo. Como que é esse Senado Molecular, pessoal? Nós estaremos no encontro síncrono, tá? A partir da próxima aula, interagindo dentro dessa estrutura. Então, o que está em azul é o Classroom, é esse ambiente que a gente está vivenciando,
tá certo? E o que está em vermelho são os grupos conectados, os membros do grupo conectados pelo WhatsApp, tá certo? Então, o compromisso que eu gostaria de ter com vocês, vamos pensar no grupo primeiro. Nós temos 12 aulas, tá certo? Grupo de, a gente falou lá de 4 a 6, tá? Então, assim, pelo menos 2 vezes no semestre, uma pessoa do grupo vai estar representando o grupo no Senado Molecular. E quem vocês se acertarem aí entre vocês, que vai ser o representante, o compromisso dele é representar o grupo e estar no começo da aula, tá certo? Então, vamos supor, olha, gente, eu sou representante da aula da semana que vem, tá certo? Então, às 8 horas, 8h05, vou chegar, vou entrar, pode ter uma musiquinha e a gente vai começar. Tá, aí os outros membros do grupo? Gente, os outros membros do grupo, aí vocês é que vão saber, tá certo? Porque assim, e eu sou muito claro com vocês, que eu me sinto muito à vontade aqui com vocês, e conversando com colegas, eles falam, no começo do semestre os alunos aparecem no encontro síncrono, e depois eles vão desaparecendo. Tá? Então, já chegou de acontecer, de estar lá com os monitores e ninguém aparecer, tá certo? Gente, é uma contingência, a gente está no remoto. Só que dentro dessa dinâmica, e aí eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa elaborar, de nós termos um representante de cada grupo, tá certo? Porque, eventualmente, gente, eu estou apertado, eu preciso fazer coisa de uma outra UC, tá certo? Então, eu não vou entrar online aqui, não vou entrar no Classroom da Biomol, mas eu estou em contato com o grupo, tá certo? De repente, olha, alguém do grupo tem uma dúvida, quem que vai expor essa dúvida? É o grupo, é o representante, tá certo? Então, o representante no Senado, que vai ser o senador do dia, ele não vai assumir aquela dúvida como dele, mas do grupo. Então, ele não vai estar se expondo como pessoa, ele vai estar endereçando uma dúvida do grupo. Eu acredito que isso coloque vocês em conforto com essa questão da exposição, tá? Então, nós vamos entender essa dinâmica conforme ela aconteça, mas é um parâmetro importante de análise, porque o que a gente busca é o bem-estar de vocês, tá certo? Então, olha lá, que interessante, nós vamos ter esse grupo, e lógico, vocês estão olhando aqui do lado, qual foi a minha inspiração, tá certo? Que foi o Senado Galáctico do Star Wars, tá? Porque, imagina, gente, eu sou lá do tempo de quando saiu os 3 primeiros, né? Que foi uma coisa muito impactante, que me marcou muito, né? Aqueles 3 primeiros episódios que são os meus preferidos, quando passa, eu sempre assisto, mas esse Senado Galáctico, se eu não me engano, ele aparece num episódio do Star Wars do começo dos anos 2000, tá? Que então tem a princesa Amidala, vocês lembram disso? Com aquela roupa muito legal, e os representantes, os senadores. Bom, eu, estimulado por isso, falei, que conceito legal, depois eu até vou mandar a foto, mostrar para vocês como surgiu a Gênesis aqui, que eu desenhei, mas eu não quero associar o nosso Senado molecular, a gente está no biomol, então tudo é molecular, eu não quero associar ao lado o War de Star Wars, tá certo? Porque aqui a gente faz a paz, a gente faz a coisa para frente, a gente não faz a guerra, tá? Então, assim, aí eu pensei, falei, não, então Star Wars, o conceito vem de lá, mas vamos expandir mais, porque se a gente está, e na minha cabeça eu vou desenvolver isso mais com vocês, se a Biomol, o nosso objetivo é chegar em Marte, vocês não sabiam disso, né, que a gente está indo para Marte, hoje é o lançamento, tá? Então, vamos unir esse conceito do Senado Galáctico do Star Wars com Star Trek. A Star Trek já não tem guerra, né? Tem aquelas coisas exóticas, interessantes, que é o que a gente quer desenvolver aqui. Tá? Então, olha lá, vocês vão ter divisão em grupos, e se vocês olharem aqui, eu coloquei uma molécula, a representação de uma molécula, de uma proteína, tá? Que foi uma ideia que a gente gostaria de desenvolver junto com vocês, de vocês, grupo, enquanto grupo, criarem um avatar, tá certo? Para o grupo, que pode ser uma molécula, mas pode ser, sei lá, um personagem, alguma coisa que vocês acreditem que possa representar o grupo, tá? Ter uma identidade, tá? Então,
a partir do Senado molecular é que a gente vai poder desenvolver, por exemplo, comentar os resultados as respostas dos formulários, ver o que foi mais acertado, o que foi mais errado, fazer as entrevistas, tá certo? Tanto em grupo para os artigos dos seminários, quanto do DNA em nossas vidas. A gente pode elaborar questões de base, e aí vocês vão elaborando as questões específicas. Tá? Então, a ideia é que isso possa dinamizar. Tá certo? Eu não fui na aula presencial, tá certo? Então, isso para mim deixou de ser um problema. Tá, pessoal? Depois eu vou falar dos percursos ali, porque tudo vai estar colocado no Classroom, no Facebook, e vocês vão trilhar tudo isso no ritmo de vocês, tá certo? Então, esse momento que a gente está vivendo aqui vai estar postado lá, tá certo? O que eu preciso é ter um representante do grupo para a gente poder fazer essa dinâmica e deixar essa memória. Bom, aí vem a questão dos papers. Eu pedi os papers para os colegas de Diadema, tá certo? E eu recebi 50 artigos. E o pessoal, poxa, que legal, valoriza a nossa produção. É bom, legal. Vai funcionar? Gente, eu não sei, vamos tentar, tá certo? Então, olha lá, eu recebi, gente, aí foi, eu abri 50 papers, tá certo? Olhei, aí teve colega que mandou, a maior parte mandou um paper, alguns mandaram 2, teve colega que mandou 10 papers. Tá? Então eu olhei lá os 10 papers, falei, opa, peraí, aqui eu vou selecionar. Teve alguns que mandaram alguma coisa que não tinha exatamente biomol, que eu deixei de fora, e eu selecionei aqui 1, 2, até 3 artigos. Olha, curiosamente, o único que eu selecionei 3 é esse professor Júlio Oliveira, tá certo? Mas eu selecionei 3 porque eu trabalhei com coisas diferentes. Então, o seminário, ele vai ser apresentado na forma de vídeo, tá? Para quem participou de algum evento do Congresso da Unifesp em julho, me inspirei lá, tá? Então, vocês vão montar esse seminário, e eu sou o coach de vocês, vou montar esse seminário acompanhando vocês, tá certo? Como que é o coach, gente? Vocês sabem como que é o coach? Porque tem gente que fala, é o mentor. Eu não sei se é mentor, mas o coach. O coach é aquele que anima. Tá certo? Você tá aqui, gente, ó. Tá desanimado? Vamos lá, ó. Agora tem que animar. Pessoal, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Esse é o coach. Eu sou o coach de vocês. Então, se tô com uma dúvida, a gente já monta uma sala ali, já conversa, tá certo? Então, tem essa disponibilidade. Bom, vai fazer esse vídeo, tá? E avaliação. Esse vídeo vai ser visto pelos professores, pelos monitores da UC e pelo professor do paper, tá certo? Que vocês, inclusive, vão entrevistar. Então, eu não quero que isso seja para vocês uma tensão, uma pressão. Não, veja pelo lado bom. Imagina que legal você poder entender um assunto com o autor. Entender o assunto que eu digo, pessoal, não é ver o paper nos mínimos detalhes, porque aí seria um pós-graduação. Na pós-graduação, sim, a gente vê os mínimos detalhes dos papers. Aqui não, é um paper que vai contextualizar a questão. Eu sempre falo para os alunos, olha, contextualiza, vê que kit que ele usou, vê o que tem a ver isso em relação a, por exemplo, empresas de biotech, empresas farmacêuticas, tá certo? Então, a partir do paper, a gente expande o conceito. E essa possibilidade de dialogar, de conversar com o autor. Então, acho que isso é interessante. Tá? Então, vamos lá. Olha isso aqui. Eu recebi os artigos, tá? Então, volta lá. 27 professores, tá? Me mandaram, eu selecionei 33 artigos. Deixa eu acompanhar o tempo aqui, ó. 8 horas. Tá? Tem uma hora que eu começo a correr, mas eu aviso. Tá? Esses 33 artigos, gente, eles estão aqui construídos. Tá certo? Então, isso aqui eu já vou disponibilizar amanhã para vocês numa pasta, para vocês começarem a olhar e ver o tema que interessa. Tá? E o meu trabalho, que foi trabalhoso, eu fiz a desconstrução desses artigos, tá certo? Que essa desconstrução que eu vou mostrar para vocês ali, em conceitos, tá certo? Em técnicas, em foco deles, vai acontecer muita coisa aqui nessa lousa, tá certo? Que está longe aqui, mas eu
eu fiz um esquema, ó, vai cair, vou pegar, tá certo? Onde estão aqui os conceitinhos, tá certo? Aqui uma técnica, purificação de RNA. Então, a gente vai colocar aqui, tá certo? Vamos supor que o grupo quer conversar comigo. Aí o professor baixa. Ah, não, deixa eu mostrar para você. Gente, vocês não sabem, é tudo uma pesquisa. Eu testei, olha, a base de papelão não funciona bem. Funciona bem a base de EVA, tá certo? Então, isso eu estou fazendo ainda, não é que está pronto, não. Ah, mas vai aparecer no nosso curso. Está desconstruído, já vou até mostrar para vocês aqui, ó. Então, primeiro, né, o que é a desconstrução, gente? A desconstrução é você pegar aquilo e ver a base, né, elementar. E também tem uma dimensão humana, né, porque nós nos desconstruímos e nos reconstruímos cotidianamente. Tá? Ainda mais se a gente for pensar agora nesse período tão difícil de pandemia, quantas vezes eu não me vi desconstruindo-me a cada hora do dia, de repente vem uma coisa legal que me reconstrói, e aquilo de repente me torna um construído melhor do que eu estava, tá certo? Então, partindo dessa sensação que pode ser interessante, eu desconstruí os artigos. Olha aqui, a gente tem lá então nas colunas o código dos artigos. Então, as duas primeiras letras é o nome do professor e se ele enfim, indicou um ou dois artigos. Tá? Então, a partir daí, eu arbitrariamente, olhando todos esses artigos, eu olhei isso pelo menos 2 vezes, eu elenquei 79 metodologias que foram utilizadas nesses artigos, tá? Não são todas de biologia molecular, a gente vai ter por foco a biologia molecular. Vamos supor que eu tenho um paper que vai falar, por exemplo, de transcriptoma, tá certo? Eu vou fazer o perfil de transcritos completos de um estudo, de uma interação parasita hospedeiro, por exemplo, relacionado a uma doença, tá certo? Mas naquele estudo, a autora, o professor e os seus colaboradores utilizaram, por exemplo, citometria de fluxo, tá certo? Mas é uma técnica que não é propriamente de biomol. Gente, mas é assim. Aí a gente pergunta, a gente fala, mas professora, por que você usou a citometria de fluxo? Usei para isso. Tá certo? Aí você fala, poxa, que interessante, olha. Aí você vai olhar o quê? Que de repente tem um laboratório de análise clínica que usa isso, tá certo? E aquilo pode ser um referencial de emprego, tá? Então, essa desconstrução nos permite, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Olhar, por exemplo, também é interessante, técnicas comuns para responder questões diferentes. Tá certo? Então, você pode ter uma técnica que vai responder questões da biodiversidade, de doença, de vários aspectos, tá certo? Então, de olhar, ou então uma técnica que é utilizada, que a gente identificou aqui, a primeira ali, que eu estou olhando, depois vocês vão ver, que está análise acústica. Aí você fala, poxa, o que é análise acústica? Gente, é interessante, é um colega que ele dá aula eu não sei se ele dá aula na bio, mas ele dá muita aula nas ciências ambientais, que ele fez um trabalho com anfíbios, com sapinhos na Amazônia. Então, olha lá, a biodiversidade, tá certo? Ele lá na Amazônia, ele foi fazer um trabalho que usa a parte molecular, só que ele tinha outros aspectos para avaliar, e um deles é a vocalização dos sapinhos. E aí você fala, tudo bem, né? Legal. Alguém da biologia há de gostar desse paper, mas da farmácia ninguém vai gostar. Mas espera aí, como não? Gente, não tem molécula de ação farmacológica que possa existir, por exemplo, na pele do sapo, tá certo? A gente sabe lá dos venenos, né, que podem ser utilizados com uma ação farmacológica corretamente. Então, é expandir a mente nesse sentido, botar em contexto. Tá? Então, desconstruímos 33 artigos, 78 metodologias. Então, aqui as metodologias, tá certo? Então, algumas delas a gente vai ver nas nossas aulas, as fundamentais, e as outras são acessórias. E na hora do paper, nós vamos discutir, eu sou o coach. Professor, olha, vamos discutir aqui quais técnicas que vão estar em foco no seminário, e quais que a gente eventualmente nem vai tocar no assunto, porque não vai contribuir na formação desses 15 minutos de seminários. Tá? Então, 79, olha lá, quando eu falo só de PCR, olha aqui, PCR convencional, PCR double joint, qPCR, QRT-PCR, QPCR, RT-PCR, tá certo? Então, vários tipos
de técnicas que estão relacionadas, por exemplo, à PCR. Tá? Tem coisa aqui, por exemplo, que eu não conheço. Vamos aprender juntos, tá certo? Bom, isso, pessoal, dentro da desconstrução, relacionado a 30 pesquisas. Tá? Então, tem lá, por exemplo, olha, enterobactérias, tá certo? Poxa, é tão interessante isso, porque eu mesmo estudei farmácia. Na minha época não era para formar um super farmacêutico generalista, como vocês serão, tá certo? A gente tinha que escolher análises clínicas, fármaco, medicamentos ou alimentos. E eu fui para a área de alimentos e fiz o meu TCC com enterobactérias, com uma bactéria que causa úlcera gástrica. Depois até o cara ganhou um prêmio Nobel, porque ela está relacionado com câncer gástrico, tá certo? Tem metagenômica. Aí, por exemplo, a saúde bucal. Ai, gente, francamente, será que eu quero fazer? Para que eu vou fazer estudar um paper de saúde bucal? Gente, e aí? E os enxaguantes bucais? Quem que não gostaria, eventualmente, de ter um emprego, um estágio lá na Johnson, na Colgate, tá certo? Ah, queratinócito, pele. Gente, olha lá, cosmetologia, tá certo? Então, eu gostaria que vocês abrissem a mente de vocês. E os assuntos, né? Olha lá, epiderme, resistência antibiótica, tão importante, tá? Tireoide, todos esses assuntos, tá? Nessa desconstrução. Bom, aí vamos ouvir a voz da sabedoria. Mestre Oda, dará certo, o que dará errado? Aí o mestre Oda, difícil ver, sempre em movimento está o futuro, tá certo? Ou seja, gente, não sabemos, a gente tem que ter motivação, tá certo? E a única certeza que eu tenho é que essa motivação, primeiro, vocês me dão essa motivação para estar aqui. Eu gostaria que vocês se sentissem motivados para a gente poder estabelecer, então, esse processo de entusiasmo e engajamento para poder fazer essa UC chegar até Marte. Estamos indo para Marte. Tá? Bom, vamos entrar aqui agora feita a apresentação, né? Entrar mais especificamente na biologia molecular. Então, esses dois artigos, esse e esse outro, eu coloquei lá, já coloquei no Facebook. Tá? Então, primeiro eu coloquei esse da antivacina, tá? O que faz alguém desconfiar da ciência. Essa matéria é até longa, um pouco longa, tá? E tem até umas posições ali que eu achei... às vezes a gente tem uma mania de julgar muito, né? Mas eu falo, pô, sei lá, o cara pareceu que foi um pouco arrogante, mas às vezes é a maneira de escrever. Tá? Mas, enfim, é um artigo de divulgação científica que mostra essa questão do antivacina, né, que é tão importante da desconfiar da ciência. Gente, e aí vou falar para vocês uma coisa que eu achei, não foi chocante, mas que ficou assim na minha mente. Eu assisto falei para vocês que eu morei na França, então eu assisto um telejornal de noite dos assuntos que era da França, no TV5, e ontem, eles mostrando uma pesquisa que saiu essa semana, feita por um instituto lá da França, que mostra, gente, um dado que eu fiquei assim, boca aberta. Metade, lógico, é uma abordagem estatística, mas com estatística válida, né? Uma pesquisa de opinião. Metade dos franceses, a maioria jovens, não querem se vacinar contra o Covid-19 quando tiver uma vacina. Tá? Então, olha que interessante, né, esse dado, que eu não poderia imaginar isso. Enfim, tem essa, e essa outra matéria que também está lá, que é bem interessante, fala sobre uma vacina de RNA mensageiro. Né? Aí você fala assim, mas RNA mensageiro? Poxa, está falando na TV o tempo todo, tá? Assim que, Covid-19 é um vírus de RNA, o teste de RT-PCR tem que converter em DNA, tá certo? Eventualmente a pessoa não sabe o detalhe daquilo, não fez o curso de Biomol, mas ela ouve aquilo, tá? Tem o DNA, mas tem o RNA, e é mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Então, olha que interessante, eles fizeram essa vacina de RNA mensageiro, tá certo? Primeiro, gente, é uma vacina que não envolve nenhum processamento no núcleo, tá? Então, assim, não tem o risco o RNA vai se integrar no núcleo, não vai, tá certo? Esse RNA, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês lerem depois, ele codifica a proteína spike da superfície do Covid-19, tá certo? Então, ele injeta o RNA mensageiro na pessoa, tá aqui, ó,
injetou a vacina, tá certo? Então, lógico, isso vai lesionar os tecidos, vai jogar para a corrente sanguínea. Nós vamos ver na segunda aula que o RNA mensageiro tem uma característica, aliás, eu vou mostrar logo em seguida, tá certo? Mas a questão aí envolve uma logística isso, porque o RNA é muito sensível e eu preciso de manter essa vacina numa temperatura muito baixa, porque senão ela se degrada muito fácil. Tudo bem, ela é ótima, mas como que eu faço para levar essa vacina num ambiente longe de grandes centros? Tá? Então, a gente quer trazer a biomol para a nossa realidade. Tá? Bom, seminários a gente já falamos. Bom, vamos lá, biologia molecular. E a gente começa a aula mostrando o quê, gente? Dois caminhões Scania. Por que eu estou mostrando isso, gente? Para que a gente possa, de certa forma, desmistificar essa coisa da biologia molecular, do DNA, ser algo impalpável. Sabe, é uma molécula tão pequena que a gente não vê, que a gente tem que pressupor, tem que ficar imaginando. Vamos fazer analogias para poder entender o raciocínio disso e construir o conhecimento à base disso. Se eu quero saber detalhe, eu venho para cá, tá certo? Eu tenho que entender a filosofia, a lógica da coisa. Então, o que a gente tem aqui no caso? Olha lá. Temos 2 caminhões, tá certo? De cima e de baixo. O de cima, ele tem lá um dourado, um desenho, de baixo ele é mais, digamos, clássico, né? Branco, com detalhes em preto. Tudo. Quando eu olho o projeto deles, eu não posso, eventualmente, pressupor que eles vão gerar na fábrica 2 caminhões com diferenças, tá certo? Diferenças que são, de certa forma, sutis, porque na estrutura eles são iguais, tá certo? Então, isso, gente, a gente pode imaginar o quê? O DNA. Tá? Então, o DNA é esse projeto que a gente está vendo aqui, esse desenho, tá? É o que está escrito no nosso DNA, tá certo? Então, essa mensagem que está escrita aqui, vai passando pela hereditariedade de geração em geração, ela é decodificada, né, RNA mensageiro, proteínas, e vai formar um organismo, ou aqui no caso o projeto não o DNA, mas o projeto na fábrica com as peças, fazer o caminhão. Então isso, gente, primeira coisa, é uma noção de biodiversidade, certo? Somos iguais, mas somos diferentes. Tá? Se eu fosse classificar aqui os caminhões, as Scanias vão ficar juntas, mas elas não são todas iguais, elas podem ter suas diferenças. Tá certo? E essas diferenças, elas podem ser inatas, tá? Ou seja, já vir do projeto, vamos imaginar, por exemplo, uma doença genética, tá certo? Ela já veio lá da hereditariedade, ou ela pode ser adquirida, tá certo? O caminhão, ele saiu da fábrica, ele está rodando, um belo dia ele dá um problema, tá certo? Dá um problema lá numa peça, e ele começa a exibir um problema de funcionamento. A gente pode imaginar o quê, gente? Pode imaginar, por exemplo, uma mutação que leve uma célula a se tornar uma célula tumoral. Ela perde o controle do seu ciclo celular. Tá certo? Então, aquilo foi adquirido. Então, olha as analogias que a gente pode fazer. Tá? Então, isso envolve, gente, aspectos de toda a biomol que a gente está vendo, e mais ainda, da vida cotidiana. Eu tenho visto muito, eu vou colocar isso para vocês, fiquem lá atentos, e vocês, a farmácia noturna, também podem contribuir, viu, gente, colocando comentários que a Natália manda para mim, das empresas, por exemplo, de testes moleculares. Agora, então, começou essa questão do Covid-19, né, de fazer um RT-PCR. Tem gente que está pagando para fazer isso, tá? Até porque aqui a gente sabe que a gente não tem um plano especificamente para fazer teste em massa, né? Então, assim, eu vejo testes moleculares para doenças genéticas, para Covid, e isso em empresas. Pra vocês terem uma ideia, e eu falo isso com o maior orgulho, quando eu fui para a USP em janeiro, antes de ficar confinado, eu estou andando lá no Estudo de Química, que foi onde eu fiz meu doutorado, vocês viram lá. Gente, eu comecei a encontrar meus ex-alunos, os da Química, porque a biologia molecular, os químicos tinham biologia molecular. E aí foi um trabalho muito interessante eu poder adaptar para eles. E eu comecei a encontrar os alunos lá fazendo doutorado, os alunos da Química. E alguns que falam para mim, professor, ele ainda usa biomol e tal. E aí encontrei com o André, ele estava lá, e agora, recentemente, essa semana, ele posta no Facebook que ele defendeu o doutor. Não, olha só,
Ele posta no Facebook que ele conseguiu um emprego químico, hein, numa empresa de diagnóstico molecular. Passou uns 2 dias, ele faz um outro post que ele tinha defendido o doutorado dele lá no IQ. Então, olha o orgulho que me dá. E, ao mesmo tempo, sinaliza para o mercado de trabalho. Tá? Então, essa é uma discussão que eu quero que permeie. Aí eu não posso nem falar que eu gostaria, eu quero que permeie na Biomon, tá certo? A perspectiva profissional de vocês, porque o tempo passa muito rápido e, no meu desejo mais íntimo, eu quero o sucesso para vocês, como pessoas e como profissionais, tá? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de taxonomia, de marcadores moleculares, tá certo? De diagnóstico, de prognóstico, tá? Clínico, tá? De repente você tem lá, fala, olha, gente, comprei um carro, ele está novinho, tá? Vamos supor que seja uma célula. Aí, de repente, você fala assim, poxa vida, olha, mas foi detectado, e aí vamos pensar num sistema vivo, um teste molecular, por exemplo, e no carro seria o quê? Olha, um recall, tá certo? Todos os carros dessa série vão apresentar um problema, tá certo? Nessa válvula, porque um exame mostrou isso. Olha as analogias que a gente faz na biotecnologia, tá? Então, vamos pensar, a gente tem um projeto, tá certo? Seja de caminhão, seja o DNA de um organismo vivo, tá certo? Esse DNA tem as informações para poder produzir as peças, que no nosso caso são as proteínas, lógico, outras moléculas, tá certo? Nós vamos pensar nas proteínas, o RNA mensageiro, tá? Na célula eucariótica, transloca para o núcleo, é traduzido numa proteína, e essas proteínas podem ter uma função enzimática, para poder fazer as reações, ou estrutural, então são as peças. E a gente tem as ferramentas para poder montar isso dentro da célula, tá certo? Tem proteínas acessórias que permitem montar o quê? O nosso projeto. Então, se eu não tenho, na verdade, quando eu tenho projeto, se eu não tenho um projeto e saio montando, ao acaso, olha o que vira o meu caminhãozinho, tá certo? E detalhe, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Olha ele aqui, eu acho uma fofura, tá? Por quê? Porque é um brinquedo, eu fui na loja de brinquedo, que eu tinha feito umas coisas lá, um kit de clonagem, que depois a gente vai falar o que é numa outra aula. Falei, não, mas eu preciso correlacionar, né, o DNA com um organismo, o projeto de um organismo vivo, de um processo molecular, e, por exemplo, algo palpável que a gente pode imaginar. Então, sem projeto, gente, olha o que vira o meu caminhão, tá certo? Então, eu tenho que ter um projeto, no caso do nosso DNA, vai produzir as peças, e as ferramentas, partindo desse projeto, vão montar um caminhão funcional, tá certo? Que ele consegue se deslocar, e ele tem a sua função, caçambinha, isso aqui para poder aplanar o solo, tá certo? E tem papers no nosso, para analisar, por exemplo, que eu quero saber qual a função de uma peça codificada no meu projeto, lá no meu DNA. Essa peça é um gene, certo? Então, existe tecnologia para a gente fazer uma mutação naquele gene, que vai fazer o quê, gente? Vai fazer com que seja montado um caminhão sem a caçambinha, tá certo? Então, ele vai conseguir andar? Vai conseguir andar. Ele vai conseguir amassar ali o asfalto? Ele vai conseguir. Mas ele vai conseguir carregar coisa na caçamba? Não vai. Ele perdeu essa função, tá certo? Ah, então, quando eu altero essa peça no meu projeto, quando eu desligo esse gene, eu sei que ele está relacionado com essa função, tá certo? Então, olha que essas relações a gente vai estar fazendo aí com os artigos também. Tá? Então, vindo aqui para o dogma central da biologia molecular, tá certo? Agora vamos falar do DNA. Olha lá, isso aqui também vocês já sabem. Gente, isso aqui eu vou comentar, depois eu vou gravar, tá? Essa aula aqui. Por isso que vai ter um momento aqui que vocês vão ver que eu vou começar a falar rápido, e aí você fala, mas não estou entendendo. Põe a dúvida lá, mas eu vou comentar isso para poder evoluir o assunto. Tá? Então, eu tenho lá o DNA transcrito no RNA, traduzido uma proteína, tá? DNA, RNA mensageiro e proteína. Aqui a gente já faz a relação. Fala, mas espera aí. Então, eu tenho DNA, tenho RNA mensageiro que é traduzido em proteína, mas
O RNA mensageiro, ele pode ser para codificar a proteína do capsídeo do Covid-19. Ah, que interessante. Então, quando eu injeto a vacina de RNA mensageiro, e ela vai parar dentro de uma célula, porque ela pode parar em vários locais, e ela vai ser degradada, a maior parte das moléculas. Porque o RNA mensageiro, a gente vai ver que ele é muito instável, tá certo? Mas, em algum ponto, em alguma célula, esse RNA mensageiro vai chegar intacto no citoplasma, ele vai ser traduzido na proteína spike, tá certo? A célula vai expor essa proteína e o sistema imune vai ficar ativado para poder fazer o quê? A gente produzir os anticorpos. Então, você vê um conceito básico, né, do dogma central da biologia molecular, a gente faz a conexão com aquele paper, com aquele artigo de divulgação científica que está lá no Facebook. São essas conexões que a gente pode fazer. Tá? Então, nós podemos robotizar, né, se vamos pensar os caminhões, ó, sai tudo assim da fábrica. Mas a gente pode fazer isso? Isso também é fascinante, né, na biologia molecular. A gente pode programar, fazer esse projeto e ver a consequência dele, tá certo? Por exemplo, eu mostro aqui um organismo geneticamente modificado, tá, que é uma célula superior de mamífero que está expressando uma proteína de uma alga marinha, tá, que tem a capacidade de florescer. Isso a gente vai ver na aula mais para frente. Então, eu posso, sim, fazer um projeto e ver o resultado. É lindo isso. Né? Então, a biologia molecular faz todas essas interfaces, ela é multidisciplinar, tá? Então isso é interessante porque ela permite, ela dá apoio, né, metodológico para várias ciências e ela também faz interface com várias cadeias produtivas, com vários tipos de empresa, né? E aqui eu coloquei esse mapa conceitual, na verdade, assim, a gente vai trabalhar um pouco isso também, inclusive aqui com os meus quadradinhos, para estabelecer essas conexões, tá certo? Então, eu acho importante a gente abrir a possibilidade, inclusive, se alguém já usou isso em alguma outra OC, eu não tenho experiência nisso, mas quero aprender a fazer, a gente pode utilizar. E como, gente? Olha que interessante, aqui nós vamos falar das trilhas de aprendizagem. No presencial, como que é? O professor entra na sala de aula, tá certo? Faz isso que eu estou fazendo aqui, vocês ficam parados, ouvindo, tá certo? Com a maior boa vontade do mundo, isso eu sempre agradeço aos alunos, e eu fico falando. Então, entrou no começo, gente, olha, isso, vai chegar no final, certo? Passo a passo. Tá? Primeiro, pessoal, o professor, no meu caso, não posso assumir, primeiro, que tudo que eu estou falando vai ser assimilado de forma igual por todo mundo. Tá? Por quê? Porque nós somos diferentes. Cada um tem o seu interesse mais particular. Tá? Então, de tudo isso que eu estou falando, pode ser que tenha alguém que já está aí meio cochilando. Tá? E aí, é totalmente compreensível. Vou fazer uma digressão aqui, porque nesse tempo que eu estava me preparando, eu assisti muita palestra sobre ensino remoto, tá? Eu participei de um curso de pós há 2 meses atrás, e que tinha mais aulas assim de falar, expositivo como eu estou falando, remota, e o cara falava uma coisa interessante, porque eu dei aula, mas eu assisti a aula dos convidados, e aí eu estou lá assistindo. Ai, que legal o assunto, né? Bom, beleza, ó, mas se eu colocar o travesseiro ali do sofá e deitar minha cabeça e colocar a tela do computador assim para eu ver, eu vou continuar assistindo do mesmo jeito. Ah, mas espera aí, ó, essa parte aqui eu não preciso nem olhar. Se eu fechar o olho, eu vou ouvir a aula e vou continuar assistindo do mesmo jeito. E quando eu vejo, eu já estava lá dormindo. Aí acordei, levantei. Então isso, pessoal, é natural. Tá certo? A gente tem que assumir isso como natural, é o processo de cada um. Mas está tudo disponível. E essa trilha de aprendizagem agora, ela é assim, ela é multidirecional e ela é pessoal. Então, isso me apaziguou muito o fato de falar assim, gente, de repente vai ter um dia que eu vou estar na aula síncrono, no encontro síncrono, e não vai ter ninguém. Mas se tiver um representante de cada grupo, a gente já vai estar dinamizando tudo, e isso vai deixar um registro gravado que os outros membros do grupo podem assistir a qualquer momento, tá certo? Então, vocês vão fazer a trilha de aprendizagem individual. A gente está aqui no ponto de partida, né? E nós vamos chegar no ponto de chegada, que é Marte, né? Mas para chegar em Marte, gente, olha a quantidade de caminhos que a gente pode seguir, e cada um vai seguir o seu caminho. E eu estou tentando ver ainda como a gente vai fazer isso, que eu gostaria de estimular vocês a
delimitar esse percurso de viagem, tá certo? Então, assim, olha, eu assisti essa aula, depois eu assisti um vídeo do YouTube relacionado a isso. A outro aluno, eu assisti essa aula, o encontro síncrono, mas depois eu não fui ver o vídeo do YouTube. Eu fui assistir a aula assíncrona, para poder ligar as coisas, tá certo? Ah, mas aí ficou uma dúvida, tá certo? Então, vocês dimensionarem essa viagem, tá? A trilha individual. E pode acontecer, pessoal, de chegar ali no meio da viagem e você se sentir perdido, certo? Olha, gente, é muita novidade para mim, eu estou perdido, tá certo? Assim, eu estou mais acostumado a ser conduzido no caminho e tal. Gente, a gente proporciona isso também, tá certo? Fala com a gente, olha, eu estou perdido no caminho. A gente fala, gente, não, então peraí, você vai fazer o seguinte, ó, você vai para esse lado aqui agora, você vai encontrar a Lua. A hora que você encontrar a Lua, você vira à esquerda, que lá na frente está Marte, tá certo? E aí você vai fazer esse trilho. Se perdeu de novo, fala com a gente. Então eu acho que isso é uma maneira interessante de respeitar a individualidade, o processo de aprendizagem de cada um, tá? Mas tendo sempre em mente que nós estamos aqui para poder balizar, para fazer o coach, para poder auxiliar quando necessário. Bom, vamos entrar aqui no DNA. Como que foi que descobriram o DNA como a molécula da hereditariedade? Vamos voltar lá no século XIX, tá certo? Então, o ponto de partida para mim, vamos estabelecer aqui, é o trabalho de Mendel. Tem um slide errado aqui que eu não consertei, que vai aparecer até a foto do Mendel. Tá? Então, o Mendel fez os estudos da genética clássica, que vocês já viram, a gente já viu, tá certo? E depois, o trabalho dele só foi resgatado algumas décadas depois. Em 1869, esse bioquímico alemão foi estudar os componentes químicos da célula, tá certo? Então, tudo na ciência, isso é muito bonito, né? O desencadeamento da ciência. Foi de uma coisa muito assim da física, o desenvolvimento da física lá no século XVIII, até no XVII, a astronomia, tá certo? Aí a física, a matemática, aí a química no século XIX, tá certo? E aí entra a bioquímica no começo do século XX e depois, junto, lógico, isso tudo, né, a biologia molecular. Então ele estava estudando esses componentes químicos e descobriu uma molécula de natureza ácida, tá, do núcleo, que ele chamou de ácido nucleico, que era desconhecido. Olha aqui o Mendel. Isso aqui foi o evento que a gente fez na Praça da Moça. Foi fantástico. De alguma forma, a gente vai transpor esse evento do presencial agora para vocês fazerem no ambiente de vocês, com a família, com quem está próximo. Tá? Bom, voltando. Tá vendo aqui? Ó, isso aqui é um conceito fundamental. Tá vendo essa estrelinha aí? Eu vou colocar isso. Então, aqui, o que é fundamental? Esses 3 experimentos que foram determinantes para poder comprovar que o DNA é a molécula da hereditariedade, tá certo? Então, em 1928, olha que interessante, pessoal, o Frederick Griffith estava estudando o Streptococcus pneumoniae, que foi o agente da pandemia da gripe espanhola, certo? Uma pandemia que causou 40 milhões de mortos, né? Que é uma coisa assim que até antes dessa pandemia nossa agora, se ouvia falar disso, falava, nossa, gente, mas como que podia ser, né, isso, tal. Poxa vida, estamos vivendo uma pandemia, tá certo? Então, assim, eu acho que o próprio fato da gente estar aqui animado, querendo entender, querendo construir coisas positivas, de certa forma, contribui para a gente poder ultrapassar esse período juntos e sinalizar para uma humanidade, para um mundo melhor. Tá? Isso a gente nunca deve perder do nosso horizonte. Então, esse Streptococcus pneumoniae, ele estava estudando 2 cepas. Uma cepa dita lisa, tá? Que a gente vê aqui à direita, porque ela tem uma cápsula polissacarídica. O meu cursor está aqui, ele dorme um pouco. Uma cápsula polissacarídica que é secretada, que faz uma blindagem contra o sistema imunológico. Então, aí ele invade o hospedeiro e mata o hospedeiro. E a cepa rugosa, que ela não produz essa cápsula. Então, no microscópio, ela parece rugosa, tá certo? Olha o experimento dele, tá? Ele pegou a célula viva, a célula virulenta, né, lisa, injetou no ratinho, o ratinho morre. Aí ele pegou a célula rugosa, não virulenta, injetou no ratinho, o ratinho sobrevive. Aí ele pegou as células do pneumococcus virulento,
matou todas com calor, injetou no ratinho, o ratinho sobrevive, está morta, não vai causar doença. Aí olha o experimento dele. Pegou a célula virulenta encapsulada, morta pelo calor, misturou com a célula rugosa, não virulenta, viva, e as células vivas, não tinha Zumbilândia aí na época, tá? Morreu. Quando ele trata pelo calor essas bactérias virulentas, tá aqui, ó, esquentou, elas explodem e o DNA delas fica ali todo em solução. Ele viu que tinha alguma coisa, o DNA e tudo mais, ele viu que tinha alguma coisa da célula virulenta que transformava a bactéria rugosa em lisa, que se tornava virulenta e, portanto, o ratinho morria. Tá certo? E isso ele chamou de princípio transformante. Tá? Era alguma coisa que transformava o não virulento em virulento. Tá? Então, aí eu coloco essa figura, né? O que tem a ver essa figura com o princípio transformante? Tá certo? Isso aqui é uma questão, por exemplo, que vai aparecer no Forms. Tá? E aí, vamos supor, gente, ó, eu ponho essa figura. Ah, mas o professor só pôs isso, eu não estou entendendo direito, não sei o que, peraí. Como que eu vou responder isso? Eu não sei, vai atrás. Ah, mas espera aí, alguém de um grupo lá já sabe, ó. WhatsApp, gente, comuniquem-se. O conhecimento a gente tem que trocar. Então, vai lá e olha. Bom, princípio transformante. Passou-se algum tempo, esse princípio transformante, que estava publicado num artigo, com outros experimentos, foi identificado. Tá? Aqui foi o experimento das enzimas, tá certo? Então, eles pegaram a célula virulenta, mortas pelo calor, então aquilo gerou um extrato, tá? Aquela gororoba de bactéria morta, e aí ele tratou especificamente um tubinho, né? Separou em 3 tubinhos, com protease, com RNase ou com DNase, tá certo? Aí o que ele viu, gente? Que quando ele tratava com DNase, não ocorria a transformação da célula não virulenta em virulenta. Tá certo? Eu vou explicar um pouco mais isso no vídeo, tá certo? Eu não vou explicar agora, e vocês, por favor, quando for olhar, olhem no detalhe. E tem a fonte aqui, tá certo? Se algum dia alguém for dar uma aula, olha lá. Tá? Então, aqui é um outro slide mostrando esse experimento, que quando ele degradava o DNA, utilizando a enzima DNase, ele destruía o princípio transformante. Porque na época havia uma polêmica, tinha gente que achava que era proteína o princípio transformante. Tá certo? E aí publicou esse resultado, tá aqui, ó. É interessante porque à direita vocês têm o paper original, que foi publicado em 1943, e à esquerda tem esse journal, que ele republica o mesmo artigo, num formato, lógico, moderno. Né? Então, a conclusão que ele fala aqui, olha, a conclusão dele não é, gente, é ciência. Ciência não é espetaculosa, não vai falar, descobrir que o DNA é a molécula. Não é isso. Ele fala que a evidências suportam que o ácido nucleico de desoxirribose é fundamental para a transformação do pneumococcus tipo 3. Certo? Olha que interessante. Se você coloca isso, é uma coisa, é um artigo, uma linguagem científica, mas a gente pode falar isso de uma maneira de divulgação científica. Isso é importante, esse exercício é importante para a gente. A gente tem que mostrar para a sociedade o que a gente faz tem uma importância, tá certo? Bom, aí chegou em 1952, foi feito mais um experimento para comprovar o DNA. Aí você fala, mas professor, em 48 ele já não... É 48? Em 43, publicaram o artigo. Por que eles tiveram que fazer outro experimento? Porque a gente, na ciência, é prova e contra-prova. E o cientista é vaidoso. Então, alguém que estava trabalhando lá com a hipótese de que a molécula de hereditariedade era proteína, falou, esse artigo aí, olha, gente, ele trabalhou com extrato, tem sujeira nesse artigo aí, não dá para acreditar nisso não, tá certo? Então, ele lançou a ideia de que o DNA era molécula de hereditariedade, mas ainda faltava uma comprovação cabal, tá certo? Que foi esse experimento aqui, a Martha Chase e o Alfred Hershey, tá certo? O experimento do liquidificador, famoso experimento do liquidificador. E é muito interessante, porque ele trabalha no modelo, o Natália, se o povo estiver odiando a aula, você me fala, tá? Eu começo a dançar aqui, ponho música e danço, aí a gente volta, tá? Mas olha que interessante, pessoal, o modelo deles é o modelo bactéria, vírus, bacteriófago, que é o vírus da bactéria,
tá certo? E é um modelo que impulsionou muito a genética, a biologia molecular, e hoje em dia, gente, a tecnologia de CRISPR, que a gente vai falar bastante, ela é baseada no estudo de bactéria e de fago. Então, a ciência sempre tem conhecimento a revelar, por isso que é tão apaixonante. Tá? Então, o experimento do aí, bom, ó, voltou aqui, em 1969, o Alfred Hershey ganhou o prêmio Nobel, tá certo? Pela descoberta do mecanismo de replicação da estrutura genética do vírus, tá certo? Comprovou que o DNA era a molécula da hereditariedade, que a partir daí ninguém mais duvidou. Tá? Então, ele fez esse experimento do liquidificador, tá certo? Que eu não vou falar ele agora, depois eu vou gravar o vídeo e vou explicar para vocês. Ele trabalhou com marcadores radioativos para marcar proteína e DNA, depois eu explico isso, tá certo? Então, e aqui está o paper, tá certo? Que eles publicaram lá em 1952. Aí, em 1948, a ciência toda em paralelo, né? O William Chargaff, estudando então, a química do DNA, ele concluiu que a razão molar de adenina e timina era igual, proporcional, e de citosina e guanina era igual, tá certo? Então, se a gente olha aqui, a gente vê que para diferentes organismos, essa relação está aqui, ó. Lógico que tem variação estatística, mas ela é 1, tá certo? Por quê? A pareia com T, C pareia com G, tá certo? Bom, em paralelo, tinha lá, ele fez esse trabalho, mostrou que era isso, as evidências acumulando, tá certo? Já sabia que era o DNA, mas como que é esse DNA? Qual a estrutura dele? Como que ele determina a lógica da vida? Tá certo? E Watson e Crick já estavam correndo atrás disso. E lá na Inglaterra, eu acho que foi em Oxford que eles trabalhavam, tinha o laboratório do Maurice Wilkins, tá certo? Que trabalhava com ele a Rosalind Franklin, tá certo? Então, coloca pra gente aí, se vocês, no chat, se vocês já ouviram falar dessa história, alguém já ouviu falar da Rosalind Franklin? Ela trabalhava com cristalografia, tá? Para fazer cristalografia, tem que fazer um cristal, tá certo? Que pode ser de uma proteína, pode ser de um DNA. E aí tem que bombardear esse cristal com raio-x, tá? Tendo uma placa fotográfica atrás e gera essa figura que a gente vê aqui, tá? Que inclusive essa fotografia chama 51, porque ela é a figura que mostrou que o DNA tinha uma estrutura de alfa-hélice. Eu olho para isso e não entendo. A gente não entende, mas matematicamente você vê que tem um padrão, tá certo? Como se estivesse olhando ele de cima, tá? Então, ela tinha essa foto. E o Watson e o Crick propuseram um modelo da estrutura do DNA, só que eles não conseguiam chegar no modelo. Por quê? Porque eles tinham uma figura de cristalografia de DNA que era como se você olhasse essa figura que a gente está olhando aqui, esse desenho, só que assim, se eu olhasse a 10 metros de distância, uma coisa totalmente desfocada, que não dava resolução para eles entenderem essa estrutura, tá certo? Só que conta a lenda que o Maurice Wilkins ia no mesmo pub que eles, tá? Os mano. Aí ele foi lá no pub um dia e pegou a foto da Rosalind Franklin e, sem falar para ela, chegou para eles e falou: eu estou sabendo que vocês estão olhando lá uma figura que é tosquérrima. Olha isso! Que coisa espetacular. Eles bateram o olho nisso e simplesmente falaram: bingo, tá certo? Encontramos que o DNA tem a estrutura em dupla hélice, já tem o dado do Chargaff, que era A pareia com T, C pareia com G, então são duas cadeias, tal, tá certo? Montaram o modelo físico e publicaram esse artigo na Nature em 1953. Gente, o artigo é isso, é essa página, essas duas fileiras aí, ele começa aqui e termina ali, tá certo? Então, para o modelo do DNA, contribuíram o Chargaff, o Linus Pauling, que trabalhava na Califórnia na época, porque ele trabalhava com proteína, e então ele já tinha comprovado que as biomoléculas poderiam assumir conformação em hélice. Tá? E a Rosalind Franklin e o Maurice Wilkins com os experimentos de difração de raio-x. Tá? Então, por suas descobertas, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Tá? Que o Wilkins, o Crick, o Watson, o Perrott e o Kendrill
fizeram uma pesquisa, uma outra pesquisa relacionada, mas era diferente. Para a estrutura do DNA, foi o Wilkins, a cristalografia, o Crick e o Watson. Tá. E aí? Essa foto está completa? Quem que está faltando nessa foto? Está faltando alguém? E no prêmio Nobel, o Alfred Hershey, está faltando alguém? Então, gente, faltando. No caso desse prêmio Nobel da estrutura do DNA, está faltando a Rosalind Franklin. A Rosalind Franklin, ela não foi agraciada com o prêmio Nobel porque ela morreu antes, tá certo? Morreu jovem, muito provavelmente pela quantidade de radioatividade com a qual ela trabalhou. Ela teve uma leucemia e morreu. E o prêmio Nobel não agracia, não é agraciado a pessoas falecidas, tá certo? Mas, olhando a história, eu fui atrás disso. O Watson e Crick se tornaram cientistas com renome, já tinham renome, mas se tornaram celebridades da ciência, né? Descobriram a estrutura do DNA. E diz, fazendo qualquer pesquisa que vocês podem fazer, eles nunca renderam o reconhecimento do trabalho da Rosalind Franklin, tá certo? Então, a Rosalind Franklin, ela deu a vida dela literalmente pela ciência, tá certo? O trabalho dela gerou a imagem com a qual eles conseguiram deduzir a estrutura do DNA. Eles não reconheceram isso da maneira que deveria, tá? Porque eles começaram a ser chamados para palestra no mundo inteiro. Mas isso é história. A história a gente conta, ela é feita em evidências e a gente reconta, tá certo? A partir lá dos anos 2000, quando a descoberta da estrutura do DNA fez 50 anos, houve uma ampla reabilitação da Rosalind Franklin para conceder a ela a justiça de ter trabalhado num experimento que foi determinante para a estrutura, para a elucidação da estrutura do DNA, tá certo? E a Martha Chase, que também não ganhou o prêmio Nobel, gente, e aí não preciso falar para vocês que eu estou falando do sexismo na ciência, tá certo? Ela, enfim, trabalhou junto, mas não ganhou o pesquisador, tá certo? Então, nesse momento aqui do nosso curso, eu faço essa homenagem a todas as mulheres da ciência, tá certo? Assim, nós batalhamos por uma sociedade mais igualitária, tá certo? Eu digo mais, o ideal é igualitário, mas pelo menos mais igualitária, tá certo? A gente tem que valorizar o esforço, a gente sabe o quanto é difícil para uma mulher desempenhar a sua função de mãe, as suas funções profissionais, o quanto existe enfim, de não reconhecimento. Então, agora, vamos dar o justo crédito a todas as mulheres da ciência, gente, ó. Tá? Admiro muito. Bom, e a estrutura do DNA, o que ela nos diz, pessoal? É uma dupla hélice e tal. A gente olha essas figuras aqui, é curioso, né? É uma dupla hélice. Tá. A gente olha essa da direita aqui, deixa eu olhar o tempo aqui, gente, eu não posso passar das 9 horas. Agora, tá ainda no tempo. Essa estrutura dessa escada está na Austrália, ela é recente, e é difícil não acreditar que eles não se basearam na estrutura do DNA, que todo mundo conhece, para fazer isso. Olha que coisa linda. Agora, olha da esquerda, gente, essa escada é uma dupla hélice, porque é uma escada que ela tem 2 fitas, e ela está no castelo de Chambord. E ela, não existe uma comprovação científica, mas ela é atribuída a Leonardo da Vinci, o projeto, tá certo? Porque o Leonardo da Vinci, no final da vida dele, ele saiu da Itália e foi para a França, a convite do rei da França, tá certo? E diz a lenda que ele projetou essa escada, que é uma coisa espetacular. Então, gente, vocês vão para Paris. Se eu fui, vocês vão, tá certo? Quando você estiver lá em Paris, fala assim, eu vou visitar Paris. Gente, um programão, porque dá para você fazer a ida no dia. Você aluga um carro em Paris, olha lá, tá aqui, pus até um mapinha. Chambord fica a 2 horas, a 178 quilômetros,
Tá? Então, é uma viagem rápida, e você chega nesse castelo que ele é espetacular, tá certo? Ele não tem mobiliário dentro, porque na época da Revolução Francesa eles pilharam tudo, mas a estrutura está lá, é maravilhoso. E tem essa escada que é um espetáculo, certo? Então, aí está a dupla hélice, tá? Do DNA, composto por 4 bases, tá certo? Aqui um detalhe que não é irrelevante, quando a gente pensa no nosso genoma, né, no genoma humano, e a gente vai falar disso bastante no curso, ele tem 3 bilhões de bases, tá? Um pouco mais, um pouco menos. A gente vê aqui, então, à esquerda, a estrutura física, né, o modelo físico que o Watson e Crick foram montando para ver isso, né? A dupla hélice, antiparalela, e aqui, olha que interessante, eu coloquei aqui uma questão das dimensões, né? Então, eu fui olhar, fui fazendo as dimensões, um fio de cabelo, o diâmetro de um fio de cabelo é cerca de 3 vezes maior do que o diâmetro de uma célula humana. E aqui, lógico, tem um range, tem um delta ali, né, de tamanho. Essa aqui, no caso, é uma célula HeLa, tá certo? Então, de 30 mil nanômetros, dá 3 vezes. E o diâmetro da célula para o diâmetro do DNA é 15 mil vezes maior. Então, você vê a dimensão aí de tamanho, né? Uma molécula muito pequena e muito grande, tá certo? Se a gente pegar o DNA de nossa célula e esticar, de uma célula nossa, ele vai dar 2 metros, 1,8, 2 metros de uma célula, tá? Mas isso eu vou comentar na gravação. Mas essa figura da direita, gente, ela é interessantíssima, porque é uma microscopia de força atômica, literalmente uma fotografia do DNA. Até então, ninguém tinha conseguido ver o DNA, não tinha tecnologia para ver. Tudo que foi feito lá era modelo, evidências indiretas, tá certo? A gente viu lá a figura da cristalografia da Rosalind Franklin, tá certo? Racionalmente, a gente deduz que é uma dupla hélice, mas ninguém tinha visto. E aí, diz a história que o pesquisador que fez essa foto, ele conhecia o Watson, James Watson. E aí ele ligou para o James Watson, falou, James, vou mandar um zap para você, imagina, na década de 70. Vou te mandar um correio com uma foto que eu fiz do DNA. Aí mandou, aí o James Watson ligou para ele, falou assim, finalmente eu vou conseguir dormir tranquilo. Você vê, né, todos os estudos, tudo, mas aquela coisa, para dizer o quê, né, que quando você vê, aquilo se cristaliza, né? Então ele conseguiu ver. Tá? Então, o modelo do Watson e Crick, né, o DNA como 2 fitas antiparalelas, tá certo? Eu vou comentar isso um pouco mais na gravação, tá? Então, A parando com T, C com G, e a ligação, né, dos nucleotídeos pela ligação fosfodiéster, o pareamento por ligações de hidrogênio, 2 A com T, 3 C com G, isso também tem implicações, tá? Isso aqui é um conceito fundamental, tá? Importantíssimo, que que é a propriedade físico-química do DNA. É essa dupla hélice que ela pode ser desnaturada, e lógico, a gente olha isso, a gente pode ter como analogia um zíper, né, que a gente sobe e desce, ele faz ou desfaz, tá certo? Isso, as ligações de hidrogênio são mais fracas do que as covalentes, né, a gente sabe, então, por alteração, por fenômeno de aumento de calor ou alteração de pH, essas fitas podem se dissociar, tá? Só que elas podem reassociar novamente. E essa propriedade, gente, tão básica do DNA, é a base para muita tecnologia que a gente vai ver da biologia molecular ao longo do nosso curso. Por exemplo, o sequenciamento de DNA, em breve vocês vão ver o PCR, tá certo? E eu sempre vou estar voltando nesse assunto, tá? Então, quando vocês forem fazer o percurso, a trilha de vocês, vão colocando isso, olha, esse conceito fundamental, onde que ele está aqui na minha trilha? Se não conseguir, a gente vai vendo, isso é uma coisa nova. Bom, Senado molecular, vamos lá, vamos supor que eu estou no Senado molecular, e aí vai ter um representante do grupo, gente, vou compartilhar a tela. Quem é o DNA, quem é o RNA? Né? Então, aí, como que eu faço isso, gente? Eu ponho lá, pelo grupo de WhatsApp, vocês vão olhar, alguém vai bater o olho do grupo e falar, gente, é o A, é o B, passa, e o representante, o senador
do dia vai falar isso. Então, primeira coisa, gente, nós somos cientistas. Cadê aqui? Eu preciso de um material de apoio, então eu não estou enxergando. Eu gosto de fazer umas coisas aqui, mas eu não vou conseguir, porque eu tenho uma lupa, né, que eu enxergo mal. Então, eu ia pôr a lupa aqui. Quando vocês vão olhar uma figura dessa, tem que olhar e comparar, igual o jogo dos 7 erros. Ah, mas espera aí, olha, tem base, tem nananã. Onde que está a diferença? Onde está o óleo? Aí você vai olhar aqui e vai falar, poxa, olha aqui, ó. Tá vendo? Na base, desculpa, no açúcar, na pentose, tá? À direita, eu tenho aqui um hidrogênio e à esquerda eu tenho um OH, tá certo? E eu digo para vocês, isso é no carbono 3, tá certo? Ah, que interessante. Então, aqui, olha, eu tenho uma desoxirribose, porque não tem oxigênio. A esquerda é uma ribose, tá? Então, o DNA é uma fita do DNA à direita e o RNA, que é uma fita só à esquerda. Tá? Então, isso também a gente já vai ligando e a gente vai fazer as conexões ao longo das aulas, que é o quê? O DNA, ele não é o projeto, tá certo? Eu não tenho que gerar uma célula funcional que vai depois se multiplicar, ou então um caminhão lá na fábrica, o projeto do caminhão que a gente falou. Então, vocês imaginem, o projeto, ele tem que ser preservado, tá certo? Então, a molécula de DNA é uma molécula estável, tá certo? Tanto que existem estudos que amplificam o DNA de múmia, tá? Pode falar disso, vou citar alguma coisa disso também. Tá? Então, ele tem essa estrutura que possibilita ele se manter. Já o RNA mensageiro, no caso, tá? E quando eu falo de RNA mensageiro, eu sempre me reporto à vacina do RNA mensageiro lá, que eu falei para vocês. É uma molécula simples fita que ela se degrada muito fácil, tá certo? Porque ela não tem a outra fita para parear para poder torná-la mais estável e menos refratária à degradação. Tá? E o RNA não é um fio, tá? O RNA mensageiro. A gente, digamos assim, o paradigma do RNA, da estrutura do RNA que a gente conhece, nem é o mensageiro, é o transportador, né? Que, por ser uma fita simples, ele pode fazer pareamento de bases intramolecular e formar essa estrutura de trevo que a gente está vendo aqui embaixo. Tá certo? A gente vê ela aqui meio que bidimensional e aqui um meio tridimensional, tá certo? Então, e ele é mais suscetível, e aí a gente pensa, poxa, então realmente a vacina de RNA envolve uma logística maior, tá? Aqui, ó. Então, a pergunta que eu faria não, vai aparecer, tá? Para vocês. Quem é o DNA, que é o RNA? O que essa questão e suas implicações tem a ver com a matéria de divulgação científica? Tá certo? Então, aí vocês vão ler a matéria e lá vai ter, ó, por isso, estabilidade e tal. Tá? Então, isso é uma maneira que eu acredito que seja interessante para a gente contextualizar, tá certo? Para não ter que decorar nada, tá certo? A biologia molecular tem uma coisa interessante que, assim como a bioquímica, né, que muitos nomes determinam a própria função. DNA polimerase. O que a DNA polimerase faz? Que a DNA polimerase é a molécula star da biologia molecular. Ela polimeriza, tá certo? E a gente vai ver o quanto disso é importante. Bom, finalizamos a nossa aula. Deixa eu ver aqui, ó, 10 minutos. O professor falou que ia acabar até agora que é o negócio, hein? E se eu cair e ninguém mais está aí, hein? O que eu faço, Jesus? Espera aí. Natália, então tá todo mundo aí? Tá, sim. Que alívio. Pessoal, então eu queria finalizar aqui algumas coisas. O seguinte, voltando lá ao que a gente falou no começo, né? Que esse aqui é o nosso ambiente, que a gente tem essa questão de nos protegermos. E nesse sentido, logicamente que eu estou aqui como professor, estou exposto, né, falando, eu tenho essa espontaneidade, faz parte da minha natureza, mas quanto mais você fala, você corre o risco de falar alguma coisa indevida. Tá? Então, se em algum momento eu falar alguma coisa que desagradou qualquer um de vocês, tá certo? Olha, o professor falou isso, tá certo? Poxa, dá um toque para mim, sabe? Não me detona, eu sou do bem. Tá? Então, assim, olha, professor, você falou isso, tá certo? Eu peço desculpa, não tenho problema nenhum. Agora, deixa eu voltar para vocês aqui, ó, o Senado Molecular. A gente não vai ter os grupos? Vocês são 8 grupos, tá? Tudo bem. Se aparecer 8 pessoas e a gente, já está rolando o Senado Molecular, tá certo?
E aí, eu vou comentar com vocês, olha, gente, essa questão aqui de verdadeiro ou falso, tem lá 5 alternativas. Alternativa 1 é verdadeira. Por que que é verdadeira? Aí eu pergunto, quem que vai responder isso? Aí que fica, né? Vai ficar aquele silêncio. Aí o professor começa a falar, ai meu Deus, será que alguém vai responder? Quem que vai responder? Certo? Resolvido o problema. Sabe como? Assim, ó. Gente, temos 8 grupos, então vai ter 8 bolinhas aqui. Vamos sortear, atenção, às vezes cai 2. Atenção, o senador do grupo, o senador 3, tá certo? Por favor, responda. E aí, lógico, a bolinha cai fora, fica aqui do lado, tá certo? Aí na próxima questão, eu sorteio o grupo que vai responder. Então, isso, gente, eu acredito que possa ser uma maneira, nunca fiz isso, tá? Isso surgiu da minha ideia, eu olhei, fui lá no Mercado Livre, pedi, entregou aqui na minha casa. Uma maneira de ter esse caráter lúdico, de não impor nada para ninguém e de favorecer o dinamismo da nossa aula, tá certo? De a gente não ficar muito nesse silêncio, esperando, ai, não, tô ali, ó, o grupo já vai falando, professor, peraí, que eu tô consultando a base aqui, já manda lá no WhatsApp do grupo, professor, olha, é verdadeiro porque o DNA realmente é uma dupla fita e antiparalelo. Maravilha, vamos para o próximo questão, gente, ó. Então, essa questão aqui, vamos lá, o grupo que já falou está aqui, tá? E a gente vai fazendo isso. Eu acho que fica divertido, tá bom? E para acabar de vez, e aí vocês podem pôr no chat que gostaram, não gostaram, vamos interagir. A última coisa que eu queria falar é o seguinte: nós temos aqui 26 pessoas, tá certo? Na sala de aula. E eu estou aqui falando para vocês há um tempão. Então, para terminar a aula, eu gostaria de sugerir, enfim, de, sei lá, falar, que quem quiser, abre a câmera para a gente falar um tchau, tá certo? Só para eu ver vocês, porque... ou quem quer ver, de repente eu tô com o cabelo ruim, o fundo não tá legal, tá tendo barulho, mas aí você desliga o microfone. Mas vocês topam a gente no final da aula, quem sentir a vontade, lógico, abrir e dar um tchau aqui pro professor? Se a aula foi péssima, não abre, né? Ou abre e fala, professor, ó, não foi legal, eu aceito. Vamos? Vocês abrem aí pra gente falar um tchau. Deixa eu pegar um negócio para falar tchau para vocês. Natália, puxa o povo aí, abre você, para eles verem você e eu, pelo menos. Pessoal, que legal! Gente, que lindo! Obrigado. Gente, ó, detalhe, eu prometo, não é prometo, eu juro, não vou tirar print de tela, tá certo? No final do curso, eu tô até pensando, sabia? Que a gente vai acabar fazendo um avatar, a gente vai acabar se fantasiando aqui, cada grupo, sabe? De alienígena, do que for, não sei, alguma coisa vai acontecer, mas eu quero agradecer muito vocês, tá certo? O curso ele vai ter um ritmo que a gente ainda não sabe, essa viagem para Marte é longa, tem muitos caminhos possíveis, e eu agradeço muito vocês, e até a semana que... peraí, uma coisa importantíssima, Natália, a questão da gravação. Eu vou parar a gravação aqui da aula, e essa gravação vai parar para algum de vocês, no drive de algum de vocês, que é um problema do Meet que eu já estou vendo para solucionar. Tá? Então, eu vou entrar em contato, que ele me avisa para quem foi. Eu vou entrar em contato com quem recebeu para disponibilizar, no qual formato mesmo, Natália? Tem que mandar para o professor e permitindo ele editar. Tem que mandar como editor. Como editor, tá certo? E aí, para... Ou transferindo o vídeo como se o professor fosse ser o proprietário do vídeo. Tem essa opção também. Porque daí eu posso fazer o download do vídeo e do chat também, tá? Porque o chat fica gravado. Então, vocês me mandem e depois vocês apagam. E para as outras aulas eu já descobri como que eu fujo desse problema,
tá? Então, isso não vai ser todas as aulas. Pessoal, muito obrigado. Deu aqui 5 minutos para as 9, e eu quero desejar a vocês, para quem vai ter feriado amanhã, eu sei que São Paulo não vai ter, mas vai ter em Diadema, não vai ter aula, aproveite, bom fim de semana, e muito obrigado. Tchau. Natália, fica aí só mais um pouquinho, por favor. Tá bom. Eu vou salvar o chat e vou interromper a gravação aqui. Chat. Vamos ver a gravação agora. Para quem que vai parar isso, Natália? Dá até para fazer aposta. Vamos lá, gente, vamos apostar. Puxa vida, podia ser para você. Interromper a gravação. Eu vou falar o nome aqui. Ó. A gravação será salva no Drive de Natália Menezes Araújo. Ô, Natália.